Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou aqui com Luciene Carla, escritora e uma das ativistas mais ativas da nossa cidade. E vamos falar um pouquinho sobre o tema A Mulher Negra e a Sociedade. Okay? Vou falar um pouquinho da introdução aqui e logo em seguida a gente começa. Pode ser? Pode ser. Ótimo. Lélia Gonzalez e Angela Davis são referências fundamentais no debate sobre gênero, raça e classe, abordando a interseção dessas questões em suas análises. Lélia Gonzalez, intelectual brasileira, enfatizou a importância de considerar as mulheres negras latino-americanas, apontando como o racismo e o machismo se manifestam de forma particular na América Latina. Ela introduziu o conceito de amerifricanidade, destacando as influências afro-indígenas na cultura brasileira. Gonzalez criticava o feminismo dominante por ignorar as especificidades das mulheres negras e defendia, agora sim, a articulação entre raça, gênero e classe para enfrentar as múltiplas opressões. Do outro lado, temos Angela Davis, ativista e teórica americana, que contribuiu para o desenvolvimento do conceito de interseccionalidade, mostrando como as opressões de raça, gênero e classe se entrelaçam. Ela criticou o feminismo liberal também, por focar muito nas demandas das mulheres brancas e de classe média, deixando de lado as questões das mulheres negras e trabalhadoras. Davis também discute como o capitalismo, o racismo e o patriarcado se reforçam mutuamente, argumentando que a luta por justiça social precisa abordar todas essas dimensões simultaneamente. Então, baseado um pouquinho, no que essas duas intelectuais já trouxeram para a gente, teoricamente falando, vamos discutir um pouquinho sobre as suas experiências, como mulher negra inserida na sociedade. E eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua caminhada profissional, como que você chegou até aqui. Você consegue falar para a gente um pouquinho? Sim, eu sou professora, de História, de Educação Infantil. E eu digo que a educação, assim, para mim foi o caminho que eu encontrei para superar diversas opressões, principalmente o racismo. Eu descobri o racismo muito cedo na escola, com 8 anos de idade. E eu costumo dizer que foi um divisor de águas, Tem uma Luciene antes da descoberta do racismo e uma Luciene depois da descoberta do racismo. E eu entendi muito cedo essas questões aí, sabe? Muito cedo. Eu entendi que não existe igualdade nesse país. Eu entendi muito cedo que eu vivia num país racista e que eu precisaria de criar estratégias de autocuidado para me proteger e para me guiar, para chegar onde eu queria chegar. E o caminho foi a educação. E o racismo ele é tão cruel conosco que a gente precisa se esforçar mais que o restante da população para chegar no lugar que é nosso por direito. Então, eu entendi que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que me esforçar mais, que eu tinha que acordar mais cedo para que eu conseguisse estar onde eu sonhava estar, E aí eu começo a estudar, abracei a educação, sempre fui muito estudiosa, sempre tive um currículo muito potente, mas apenas isso não era garantia, de eu acessar alguns lugares. Eu costumo dizer que eu sempre trabalhei em escola pública, sou professora de escola pública a vida inteira. E eu sempre sonhei também em ter uma cadeira e trabalhar numa escola particular. E sempre levei esse currículo potente em várias instituições em Cachoeiro. E eu nunca fui chamada para trabalhar. E, às vezes, eu passava por uma entrevista que era boa, o currículo era potente, mas quando chegava na hora, de chamar, não acontecia. E, às vezes, eu procurei saber, poucas vezes, eu procurei saber o porquê, porque eu percebia que a outra pessoa tinha ocupado aquela vaga. E o currículo daquela pessoa não era tão potente como o meu. E aí, a resposta que eu tive era que eu não tinha um perfil da instituição. E aí, eu entendi que esse perfil eu não queria ter. Porque é um perfil brancocêntrico, pele branca, cabelo liso, se possível, um olho claro. Então, eu entendi que essas instituições queriam um perfil que eu jamais seria. Então, não bastava apenas ter um currículo potente, ser uma pessoa estudiosa, esforçada, só isso não era suficiente. E aí eu fiz concurso, estudei muito. Hoje eu sou professora, tenho 2 cadeiras na prefeitura, sou funcionária pública. E também continuo estudando, fiz o mestrado.
Estou no meio de um doutorado com 54 anos, e eu sempre faço essa pontuação de que, às vezes, as pessoas falam, nossa, para mim é muito orgulho. Cara, estou com 54 anos no meio de um doutorado. Só que, em contrapartida, a gente percebe que outras pessoas, muito mais jovens, né? Tem gente na Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu estou, que com 30 está no pós-doutorado. E aí não é porque eu não me esforcei, é porque as oportunidades são diferentes. A gente não parte do mesmo lugar, sabe? Então, a minha trajetória é essa. E sempre escrevi, né? Sou escritora, escrevo desde os 13 anos de idade, como uma estratégia de sobrevivência mesmo, né? Eu falo que na adolescência a gente tem muitas questões que a gente não consegue dar conta, e o racismo impactou muito também nessas questões. E aí eu começo a escrever. Eu falo que o papel era o meu campo de batalha, eu escrevia. Então, sempre, desde muito cedo, eu escrevi. Só que eu não achava que aquilo que eu escrevia era potente. Eu não enxergava essa escrita como sendo uma escrita potente. Por quê? Porque a gente não vê pessoas negras, não via, né, nesses lugares de intelectualidade. E aí, quando você não vê o outro, né, o seu par, nesse lugar, você acha que esse lugar não é para você. Então, eu demorei muito tempo, olha, desde os 13 anos que eu escrevo, eu vim publicar o meu livro, né, o meu primeiro livro, em 2021, fruto da dissertação de mestrado. E, no meio da pandemia, eu começo a mandar alguns desses escritos que eu tinha para concursos literários. Para falei, vamos ver se, né? Se passar. E aí eu fiquei surpresa, porque foi 1, 2, 3, 4, 5, 10. Eu falei, então acho que é legal, vou publicar, né? Mas a gente, nós, pessoas negras, a gente tem muita dificuldade de se enxergar potente, porque a gente não vê os nossos pares nesses lugares, né? De visibilidade, sabe? De privilégio, de poder. Então, a gente, muitas vezes, acontece tardiamente. Além do racismo ser uma barreira, né? Ainda tem essa questão da gente não se ver, muitas vezes, não se enxergar potente. É complicado. Eu, particularmente, me identifiquei, principalmente na parte que você falou sobre a questão da gente não acreditar no nosso próprio trabalho, né? Inclusive, foi assim que eu cheguei aqui, porque eu sou uma das escritoras que tem o texto publicado no projeto Secreta Luz. E, justamente no momento em que eu fiz a inscrição, que eu coloquei o texto, eu literalmente foi com esse pensamento. Vamos ver no que vai dar. Isso aí. Não foi aquela coisa, tipo assim, nossa, isso aqui tem muito potencial pra... Não, foi um concurso interessante. Vamos ver no que vai dar. Entendeu? Então, é justamente isso, né? A gente sofre muito por isso. Mas vamos discorrer ao redor do nosso podcast hoje. Vou começar a parte das perguntas. E aí, fica à vontade para responder de acordo com a sua própria interpretação. Vamos lá. Você acredita que a interseccionalidade, que é o cruzamento entre gênero, raça e classe, é bem compreendida na sociedade? Como isso impacta as políticas públicas voltadas para as mulheres negras? Eu penso que não se compreende isso na sociedade. A gente vive numa sociedade que é racista, machista, patriarcal, misógina, e a gente tem, né, a ilusão da igualdade. E eu falo que a universalidade, ela exclui, né? A gente tem uma Constituição que é bacana, de 1988, a melhor que a gente teve ao longo da história, chamada de cidadã, e que diz que todas as pessoas são iguais perante a lei, independente de raça, classe, gênero, beleza, né? Só que a gente tem que entender que a gente não é igual ainda, né? Essa Constituição prevê, né, que a gente estivesse no mesmo patamar, mas a gente não está. Então, as pessoas, né, elas pensam que nós mulheres, de quais mulheres nós estamos falando? Né? Então, a gente tem muito isso. Você falou no início do feminismo, o feminismo clássico, quando ele surge, é um movimento eurocêntrico, surge na Europa, mulheres brancas de classe média alta que aspiravam a ocupar esses lugares, né, na sociedade, que eram majoritariamente masculinos, queriam trabalhar fora e queriam direito ao voto. E aí, quando essas mulheres conquistam esse direito, né, quem é que vai para a casa delas trabalhar para cuidar da casa, dos filhos? São as mulheres negras. Então, nós, mulheres negras, ficamos invisibilizadas por esse movimento feminista, não alcança as nossas demandas. Então, é um movimento que não nos enxerga. E esse é o perigo da universalidade. Somos todos iguais. Não somos todos iguais, sabe? Quando chega essas datas, né? Dia Internacional das Mulheres, Semana da Consciência Negra, a gente ouve esses discursos, somos todos iguais, independentes, a gente não é. Enquanto a gente insistir nessa questão de que somos iguais, a gente nunca vai avançar, sabe?
Tem Bell Hooks, que é uma intelectual negra estadunidense, ela tem um livro que ela fala sobre essa questão das mulheres, né? Ela fala muito sobre isso, das mulheres negras. E aí, nesse livro, ela traz um discurso de uma mulher chamada Sojourner Truth, de 1851, uma mulher negra, ex-escravizada. Ela chega, né, numa reunião, na primeira convenção de mulheres nos Estados Unidos, em Oi. Ela chega, né, quietinha, e ela pede a palavra. E aí ela fala o seguinte, né? Basicamente assim. Ela fala, olha, aquele homem ali disse que as mulheres precisam ser carregadas para atravessar poços de lamas, que as mulheres precisam de ajuda para subir uma carruagem, que as mulheres merecem o melhor lugar onde quer que elas estejam. E ela fala, e eu não sou uma mulher? Ninguém nunca me carregou para passar uma poça de lama. Ninguém nunca me ajudou a subir numa carruagem. Nunca ninguém me deu o melhor lugar em lugar nenhum. Ela fala, e eu não sou uma mulher? Então, ela mostra, com esse discurso, em 1851, é considerado o primeiro discurso feminista da história, ela mostra que mulheres brancas e negras não são enxergadas, não são lidas, né, no mesmo padrão de humanidade. E aí a gente tem várias estatísticas que demonstram isso. Mulheres negras recebem menos anestesia no parto. É um dado. Por quê? Porque a gente não é lida com o mesmo padrão de humanidade. Desde o período escravista, nós, mulheres negras, além do trabalho, né, de ser explorado o nosso trabalho, éramos exploradas também sexualmente. E as violências que aconteciam, as torturas, né, inclusive sexuais, eram para marcar, olha, você, tá? Eu vou te desumanizar. O seu corpo é um objeto. Então, essa mulher negra é lida desde muito tempo como um corpo fácil, um corpo, né, objetificado, é uma mulher lasciva, sabe, quente. Em contrapartida, as mulheres brancas, esperava-se delas que elas fossem o quê? Castas, não é? Puras, comportadas. Então, isso acaba definindo o lugar de cada uma. E acaba oprimindo todas nós, né? Porque, olha, você tem que ser casta, tá? Você tem que ser assim, e a mulher negra é aquele corpo objetificado. Então, não existe igualdade, e a sociedade não compreende isso, sabe? Quando a gente traz algumas estatísticas, quando a gente mostra algumas estatísticas como essa, né? Dessa questão das anestesias no parto, quando a gente tem uma pesquisa também do IPEA, com o Instituto Igarapé, que foi feita de 2000 a 2022, que demonstra que diminuiu, né, o feminicídio de mulheres brancas em 33%. Aí, um dia eu fui no fórum e o pessoal estava, nossa, olha que legal. Aí eu perguntei assim, de quais mulheres a gente está falando? Porque das mulheres negras aumentou 45%. Então, a sociedade não enxerga isso, né? Porque durante muito tempo a gente viveu o mito da democracia racial. Essa ideia de que a gente vive num país onde todo mundo é igual, um país miscigenado, isso durou durante muito tempo. Durante muito tempo, a gente não falava, era proibido, é desconfortável. Por que você... Ai, fulano estragou o churrasco? Vem falar dessa questão de raça. Se a gente não enxergar, né, a sociedade a partir dessa lupa da racialidade, a gente não vai identificar essas questões. Então, não existe igualdade, a sociedade não entende isso, e a gente tem que entender, né, olhar, colocar essa lupa da racialidade para a gente entender que a gente não é igual e as políticas públicas não acessam mulheres negras, né? Nessa universalidade. Todas as mulheres negras têm opressões específicas que nos assolam, que não assolam nenhuma outra mulher, sabe? Que assolam todas as mulheres negras, independente de onde a gente esteja, seja lá em Cuba, seja no Paraguai, seja no Brasil. Por isso que Lélia Gonzalez fala sobre amefricanas, né? Ela fala América Latina. Quer dizer, essas opressões afetam todas nós, onde quer que nós estejamos. Então, a gente tem que entender que tem que ter uma política pública específica para sanar essas questões. Então, não existe, né? A sociedade não consegue enxergar essa intersecção, né, que tem. E eu falo, todas nós mulheres sofremos com machismo, a misoginia, sofremos. Uma mulher negra vai sofrer com essa intersecção de raça, né, de gênero e também de classe. Porque se a gente ganha menos do que as mulheres brancas, 45%, vai impactar a minha vida. Então, não é só a questão de gênero, é o gênero, né, é a raça, é o gênero e a classe. Então, tá tudo, olha, ligado, tá tudo interligado. É aquela coisa, né? A mulher e o homem branco, eles ganham
de forma diferente. Mas a mulher negra ganha muito menos do que a mulher branca, assim como o homem negro ganha muito menos do que o homem branco. Sim. Né? Então, infelizmente, essa questão realmente na nossa sociedade é muito defasada, principalmente porque quando a gente começa a falar sobre isso, é o que você falou, mas vamos falar sobre isso para quê? Isso aí, as pessoas acham que é um desconforto, mas não é. Se a gente não conseguir identificar isso, a gente vai viver constantemente nessa ilusão da igualdade. E eu sempre falo o seguinte, eu sempre trago essa provocação. Quando a gente traz essas questões, as pessoas falam, mas é exagero, esse pessoal, quer dividir. A gente não quer dividir. Justamente a gente quer propor o quê? A equidade para a gente chegar na igualdade. Não é que ninguém quer dividir. A gente tem que sair desse lugar de conforto que a gente vive, tá todo mundo igual. Quando eu coloco a lupa da racialidade e começo a enxergar a sociedade a partir desse olhar, a gente vai perceber que não é natural que a gente assista uma formatura de médicos e só tenha médicos brancos. Por que só tem gente branca nos cursos de ponta? Por quê? Por que a gente vê lá um grupo de garis, por que a maioria deles é negra? Isso é natural? Isso não é natural. É natural que eu vou na UPA lá do meu bairro, que é um bairro de periferia, e só tenha médicos brancos? Isso não é natural. Isso é fruto do racismo. E não é natural também que eu passe na Beira-Rio e veja muitas pessoas em situação de rua e a maioria delas, se não for todas, são negros. O racismo nos empurra para esses lugares. Então, quando você coloca essa lupa, você fala, opa, onde estão os negros aqui? Em que lugar que as pessoas negras estão ocupando? Mulheres e homens negros. E quais são os lugares? São esses lugares de subalternidade. Então, a gente precisa colocar essa lupa e fazer o que a gente chama de teste do pescoço, sabe? Olhar ao redor onde a gente está, Principalmente quando a gente estiver num lugar de privilégio, sabe? E perguntar onde estão as pessoas negras neste lugar. Aonde que essas pessoas estão? Eu fui num lugar bacana, tomar um drink, eu fui ao cinema, naquela fila lá, a cara da pipoca. Eu fui num lugar, estou curtindo as minhas férias, num balneário bacana. Onde estão os negros? Estão usufruindo igual a mim? Ou estão me servindo? Ou estão limpando o chão que eu estou pisando? Sabe? Então, quando a gente coloca essa lupa, quando a gente faz o teste do pescoço, a gente passa a entender que nós não somos iguais. Partindo desse ponto que a gente já discutiu, a gente sabe que as mulheres negras são as mais afetadas pelas questões de desigualdade salarial, violência, acesso limitado a oportunidades, à educação e a tudo. Como que você percebe esses obstáculos e quais estratégias você acha mais eficaz, para combatê-los? Eu percebo esses obstáculos toda hora, todo dia, A gente fala que quando a gente vive numa sociedade racista e a gente entende que a gente vive numa sociedade racista, você percebe que nós, não estamos caminhando na mesma direção. Tem gente que na corrida sai na frente e tem gente que sai lá atrás dessa corrida. Então, eu percebo todo dia, quando eu tenho acesso a esses números aí, igual eu estava falando, de salário, as maiores vítimas de feminicídio, de violência doméstica, de violência obstétrica são mulheres negras. De cada 10 mulheres assassinadas no Brasil, 7 são negras. Em 2022, 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Então, quando a gente tem acesso a isso, e até no dia a dia mesmo, a gente percebe que a gente não está andando na mesma direção. Então, eu percebo dessa maneira e penso, Luciane e Carla, eu penso que a gente precisa entender isso e criar políticas públicas específicas para dar conta dessas opressões específicas. Então, eu não posso falar que eu vou fazer uma política pública em prol das mulheres. E aí eu volto de quais mulheres a gente está falando. Se a gente percebe que as maiores vítimas de desemprego, de subemprego, são mulheres negras, então eu tenho que criar uma política pública específica para trazer essa equidade para essas mulheres, que muitas vezes estão nessas condições de subalternidade e que não acham meio de chegar lá. A gente vê que tem várias ações, de combate à violência contra a mulher. Mas, muitas vezes, aquele aplicativo, muitas vezes, a mulher negra, muitas vezes, que está lá na periferia, ela não tem internet.
Ah, faça um boletim de ocorrência online. Ela não tem internet, cara. Às vezes ela não tem o celular. E como é que vai fazer? Então, a gente tem que entender que não está todo mundo nesse mesmo lugar. Então, criar políticas públicas específicas. Por isso que é importante, nessa época, eleições, né? Em quem nós vamos votar. E aí a gente vê, na maioria das vezes, que os candidatos são sempre mais do mesmo. E por que é importante a gente colocar pessoas parecidas conosco nesses lugares? Por que é importante que mulheres negras ocupem esses lugares aí? Porque vai começar a pensar a partir do meu lugar. Porque a diversidade é importante em todo espaço. Por quê? Porque se tem uma pessoa preta nesse lugar, ela vai pensar a partir dessa ótica. Tem uma pessoa da periferia. Tem uma pessoa trans, ela vai pensar coisa que uma pessoa que não é trans, que não é da periferia, que não é preta, não consegue enxergar. Sabe? E aí eu falo que é muito importante a gente compartilhar experiências. Quando eu falo, né, daquilo que eu vivo no meu território periférico, enquanto mulher preta, ai, para que a Luciene vai falar disso de novo? Porque as pessoas que não vivem nesse território, as pessoas que não vivem as opressões que eu vivo, precisam de entender do que eu estou falando. Porque fica parecendo tudo muito subjetivo, né? As pessoas pensam que o racismo, que o machismo afeta só de uma forma. Quando eu falo de violência contra a mulher, é o soco. É o tiro, né? Quando eu falo de racismo, é xingar o outro de macaco. Não é só isso, é muito além disso. Né? O racismo ele é muito subjetivo, sabe? Então, a gente precisa de falar do que acontece para que as pessoas entendam do que é que a gente está falando. Ah, não é só xingar, não. A violência não é só um soco, não. Então, quando a gente fala daquilo que a gente vive, as pessoas que não vivem aquilo passam a entender da onde a gente está falando. Por isso que a gente fala da questão do lugar de fala, que Djamila Ribeiro traz, né? O lugar de fala, quem está falando e da onde está falando. Ah, ela é uma mulher negra, ela é periférica. Agora eu estou entendendo. E quem não é desse lugar precisa de ouvir para saber. Então, por isso que nas eleições é importante que haja diversidade, que a gente eleja pessoas negras, pessoas trans, mulheres negras, mulheres não negras, para que haja diversidade, para que quando sair a política pública, não seja essa política universalizante, porque vai só beneficiar quem sempre beneficiou. É. E, assim, é engraçado que, por exemplo, o Cachoeiro de Itapemirim nunca teve uma mulher negra na Câmara. Já teve homens negros, já teve mulheres, mas não nenhuma mulher negra. Isso é muito perigoso. Uma cidade com mais de 150 anos, com quase 200 mil habitantes, que já passou de 200 mil habitantes anos atrás, nunca ter tido uma mulher negra, quando a nossa maioria populacional são mulheres e negras. Isso é perigosíssimo. É perigosíssimo. Você entra nas periferias da cidade e, vou dizer assim, chutando um número, mas é um número visível, 70% da população ali é negra ou parda. E boa parte dessa maioria é mulher. Sim. E é muito perigoso. Aconteceu um caso que se tornou famoso recentemente, né? Que foi os filhos do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank, né? Que são crianças negras, e a mais velha sofreu um caso de racismo e atualmente saiu a condenação, né? E aí eu vi muita gente comentando na internet assim, mas eles são apenas brancos querendo se escorar. Não interessa, que sejam. É o marco. Que sejam brancos querendo se escorar, mas pelo menos eles estão trazendo visibilidade para uma causa, para uma questão, eles estão buscando justiça. E você vê nitidamente, se a pessoa não estivesse se importando com o que aquela criança estava sofrendo, eles falariam assim, aconteceu, tudo bem, deixa pra lá. Como já vimos várias vezes, entendeu? Mas eles são pessoas que botaram a cara a tapa e falaram, não, a gente vai atrás disso. Porque muitas vezes a gente ouve falar assim, mas é só uma criança, depois ela esquece. Quem apanha nunca esquece. Como você falou, né? Você conheceu o racismo com 8 anos de idade, né? Então que você está falando é interessante, que as pessoas querem desqualificar quando falam isso, né? Sim. Querem desqualificar toda uma luta que é histórica. Não é porque... É porque querem desqualificar. Não importa, né? Se os pais das crianças são brancos. O que importa é que é um marco. Exatamente. É um marco. Ou seja, a partir de agora, abrir precedente para outras condenações. E para que os racistas entendam que vai ser assim.
né? Que seja. E Bruno e a esposa, né? Tem dinheiro, que bom, que bom. Agora, essa luta vem de muito tempo, Isso né? mesmo. Que bom que a gente conseguiu esse marco. Você falou que quem bate esquece, né? E eu falo que a gente costuma muito trazer essa questão, né? Ah, aconteceu na infância, e a escola tem muito isso, né? Porque eu estou dentro da escola, eu sou do chão da escola, aí pede desculpa para o colega e fica tudo bem. Não fica tudo bem. Não fica tudo bem. Não ficou comigo até hoje, né? Eu tenho 54 anos e não ficou tudo bem comigo, sabe? E não fica tudo bem com ninguém. Então, a gente precisa de tratar essas questões. Porque tem muitas crianças, eu consegui né, ressignificar tudo, né? Sistematizar dentro de mim e seguir. Agora, tem crianças que adoecem, sabe? Que se cortam, que não querem mais ir para a escola. Eu tive em São Mateus recentemente para essa questão, né? Fazendo lá um trabalho antirracista, e uma criança do 6º ano, né, falou comigo que o colega falou várias coisas com ela, desqualificando ela enquanto menina negra, e que ela ficou tão triste. Ela falou: tia, eu fiquei tão triste que eu não queria mais levantar da cama. Ela falou: eu não queria mais ir para a escola. Às vezes minha mãe me chamava para fazer alguma coisa legal, eu não queria mais ir. Sabe? Eu achei que a escola não era mais para mim. Uma criança, né? Criança. Entrando num processo de depressão. E ela falou: e não ficou tudo bem comigo. Ou seja, sabe? É um processo até a gente conseguir dar conta disso. E tem gente que acredita que é feio, que é incapaz, porque o racismo faz isso, né? Sim, ele Nos desqualifica. desumaniza. Tem gente que acredita nisso e acha que o lugar dela é aquele lugar de subalternidade, de subserviência e pronto. Então, a gente precisa dar conta disso. Pensando nisso, que o movimento negro unificado, o MNU, surgiu, né? Ele hoje em dia é uma das organizações mais importantes, né, nessa luta contra o racismo. Ele foi fundado em 7 de julho de 1978, em São Paulo. E ele surgiu justamente, né, como essa resposta à violência, à discriminação sistêmica, né, que afeta ainda a população. Não vou dizer afetava, afeta, né, a nossa população negra. E o estopim para a criação do movimento negro foi a morte de Robson Silveira da Luz, que era um jovem negro que foi torturado pela polícia, e principalmente também a recusa de clubes atléticos de São Paulo de aceitar atletas negros. E hoje em dia, o MNU ele articula lutas por direitos civis e sociais, combatendo o racismo, a desigualdade, a discriminação no mercado de trabalho, a marginalização da nossa cultura, né? E também promove a valorização dessa identidade, a preservação da nossa memória histórica, a nossa resistência cultural. Ao longo das décadas, o MNU ele tem sido um ponto de convergência para os intelectuais, ativistas, lideranças do movimento negro, mantendo-se ativo, né, nas discussões sobre políticas públicas e na defesa dos direitos da população negra no Brasil. Quais são as principais contribuições que a sua militância traz para o ambiente acadêmico e escolar? Como a sua experiência como mãe influencia na sua atuação como professora e escritora, especialmente com relação à educação antirracista? Olha só, nossa, tanta coisa que você falou aí, né? E eu fiquei pensando um monte de coisa aqui, né? Você falou do MNU. O MNU é assim, é muito, muito importante, né? A gente tem muito respeito com o MNU. E a gente fala, assim, né, que movimentos negros, né? Porque existem vários movimentos negros. Eu faço parte da UNEGRO, que foi fundada 10 anos depois do MNU. Mas eu falo que desde o primeiro momento que a primeira pessoa foi sequestrada de África até hoje, né, houve resistência. Então, são vários movimentos negros ao longo da história. E eu acho muito importante a gente destacar, né? A gente tem aqui em Cachoeira, a gente tem o FEPNES, que é um coletivo que faz essa luta também. A gente tem o Negro, que foi criado em Salvador, mas está em vários, né, em todos os estados brasileiros. Então, o MNU é uma referência para nós, mas é bom a gente destacar que existem vários. Né? E aí você estava falando sobre como, né, eu, uma mulher negra, eu digo que o meu corpo é um corpo político, sabe? Porque a maioria dos espaços, todos os espaços de poder não foram feitos
para mim, não foram pensados em mim. Então, quando eu, uma mulher preta, estou, né, numa turma de doutorado, numa sala de doutorado, onde eu sou uma minoria, eu sou um corpo político, de boca fechada, eu sou um corpo político. Apenas existir nesse espaço. Existir nesse espaço. Quando eu estou na Academia de Letras de Cachoeiro, que é uma academia que foi criada em 64, se eu não me engano, né? E nunca teve uma mulher negra nesse espaço. Não é porque as mulheres negras não escrevem, não é porque mulheres negras não produzem, é porque esse espaço não foi pensado para nós, uma mulher negra. O meu corpo é um corpo político, sabe? Então, eu quero dizer assim, que nós, pessoas negras, nesses espaços de poder, somos corpos políticos, mesmo que não estejamos, né, falando, mas a nossa presença educa e, às vezes, traz um constrangimento pedagógico. Porque esses espaços, majoritariamente brancos, eles são altamente, sabe, opressivos para pessoas negras. Porque as pessoas se sentem confortáveis em falar, sabe, em se expressar de forma racista, porque eles falam, quem é que vai contestar? E, às vezes, tem até uma pessoa ali dentro antirracista que não concorda, mas se cala, sabe? Porque, eu vou me indispor, eu vou acabar com o churrasco, eu vou, né? E aí, quando tem esse corpo preto nesse espaço, as pessoas têm um constrangimento pedagógico. Vão ter que pensar 2 vezes antes de expressar o seu racismo. Né? Mas a minha militância, ela acontece assim, desde sempre, eu acho. Desde que eu descobri que eu vivia num país racista, eu começo essa militância, né? Na minha sala de aula da educação infantil, na minha sala junto com os meus adolescentes, na minha casa, sabe? E fazendo isso agora, né, com um livro publicado sobre a questão racial, tenho ido em vários lugares falar sobre esse tema, mas independente de ter livro publicado, de estar indo falar sobre esse tema, né, a gente faz pequenas revoluções todo dia, que às vezes não sai na internet, às vezes não sai no noticiário, às vezes ninguém está vendo, sabe? Mas eu faço pequenas revoluções, todos nós, né? Eu acho que pessoas negras que estão, assim, nessa caminhada, a gente está revolucionando. O fato de uma criança negra, né? De um adolescente negro, ver uma escritora negra, cara, isso traz um impacto, assim, sabe? Muito positivo. Eu estava um dia desse na Flipil, lá em Piúma, com a minha banquinha, lá com os livros, vários escritores e escritoras, minoria, negros, né? E eu lá, uma mulher negra, com os meus livros, e veio uma estudante do IFES, né? Porque o evento acontece dentro lá do IFES. Aí veio uma estudante negra e me perguntou assim, esses livros todos foi você que escreveu? Eu falei, sim, todos, né? E ela começou a chorar. Começou a chorar. Ela falou, nossa, muito obrigada. E começou a chorar e me abraçou. E ninguém entendeu. Eu entendi tudo. E ela não falou nada. Ela tentou falar, mas ela não conseguiu. Ou seja, obrigada por você ser uma referência. Obrigada porque eu estou te vendo ali e aí eu posso sonhar, né? Mesmo que não seja em ser escritora, em ser o que eu quiser, sabe? Então, quando a gente ocupa esses espaços, mesmo que eu não esteja nessa militância, esse corpo negro é uma militância. E aí eu quero contar uma história que aconteceu comigo, que eu sempre trago esse exemplo para a gente perceber como que o racismo é cruel. Eu trabalho na periferia, trabalho com crianças de pré-escola, né? 5, 6 anos. E aí, recentemente, eu fiz uma atividade, propus uma atividade que era uma atividade muito simples, que era perguntando o que você quer ser quando crescer. Crianças, uma maioria pretas de periferia. E aí, as minhas crianças de 5 anos estavam projetando para o futuro, sabe? Cavar buraco, limpar chão, vender churrasquinho, vender picolé, isso, né? E aí tem gente que tem a cara de pau de falar, Luciene, mas qual é o problema, Luciene? São profissões, são ocupações dignas. O problema é que a gente está falando de sonho. E uma criança de 5 anos tem que sonhar em ser astronauta, né? Eu sonhava em ser uma ginasta, chamada Nádia Comaneci. Eu queria ser como a Nádia, a romena. Era o que eu queria para minha vida, né? Então, quando você vai crescendo, você organiza, né? Para sonhar ali de acordo com o que você consegue vislumbrar. Agora, se com 5 anos você está sonhando assim, significa que você não está vendo gente igual a você, parecida com você, nesses espaços de poder e de visibilidade. Sabe? Aí eu acabei fazendo um projeto, levei muita gente preta, potente, e ao final, repeti a pergunta, eles começaram, né? E aí eles estavam querendo ser médicos, né? Bailarinos, como tem que ser. Então, a gente precisa de entender que nós, né?
estamos sempre inspirando outras pessoas nesses espaços, sabe? Então, é importante você estar, mesmo que não esteja nessa militância, mas um advogado negro, um juiz negro, sabe? Um médico negro traz esperança. E quem está vendo, né, essa criança negra que não se vê potente, quando ela vê alguém negro nesse lugar, ela pensa em outras possibilidades de futuro, né? Ela pensa que é possível sonhar. Concordo plenamente. Aquela ideia, né, principalmente a ideia do precisamos ter referências para conseguirmos pensar lá na frente, né? É a perspectiva mesmo de conseguir ver outras realidades além daquela dolorosa na qual eles já estão ali vivenciando, né? Na sua juventude, você teve acesso livre aos livros de escritoras como Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Toni Morrison e outros nomes da literatura negra? Como isso influenciou você? Não tive acesso, não, né? Eu tive acesso mais recentemente. E eu penso que se eu tivesse tido acesso na minha infância, na minha juventude, se eu tivesse tido acesso à literatura infantil com crianças negras como eu, se tivesse princesas negras como eu, talvez eu tivesse me entendido enquanto potência mais cedo, sabe? Eu não iria lá com 50 anos pensar se a minha escrita era ou se não era potente, sabe? Eu acho que eu ia pensar, não, é para mim, isso aí é para mim. Então, não tive acesso, sempre gostei muito de ler, só que a gente não tinha essas referências como a gente tem hoje, né? Porque o racismo faz isso. Então, eu tive acesso agora na idade adulta, e isso fortaleceu muito, porque são experiências que essas mulheres negras trazem que são parecidas com as nossas, sabe? E isso nos dá, assim, uma perspectiva muito, muito importante para o futuro. Faz a gente entender quem a gente é, faz a gente se enxergar, sabe? É como se a gente pegasse um espelho assim e falasse, agora eu posso entender algumas coisas que até então eu não entendia, sabe? Então, eu penso isso. Você tinha me perguntado sobre filhos também, que eu acho que eu não falei. Como a sua experiência como mãe influencia a sua atuação dentro da militância como professora e escritora? Sim. Influencia muito, porque eu sou mãe de 2 jovens negros, né? E a gente mora na periferia. E eu sempre falo que as mães negras têm preocupações que as outras mães, né, de meninos não negros possuem. não têm. Então, eu eduquei esses meninos negros desde muito cedo a como se protegerem do racismo, sabe? A como se protegerem de abordagens policiais truculentas ou não truculentas. Eu ensinei esses meninos negros a voltarem para casa, sabe? A se cuidarem para voltarem para casa vivos. Porque a gente sabe que a cada 20 minutos, antigamente era 23, agora é 20, um jovem é morto no Brasil só por ser negro. Então, eu penso que, olhando para esses meus meninos negros ali na periferia, eu falei, cara, eu quero que esses meninos sonhem, eu quero que eles cheguem longe, sabe? Eu quero que eles aprendam, que eles tenham autocuidado. Então, eu trago isso para a minha sala de aula, eu trago isso para a minha militância. Eu escrevo para esses jovens, né? Eu tenho um livro de crônicas que eu estou lançando esse mês de agosto, em que eu trago uma linguagem, né? A linguagem desse livro, as crônicas desse livro são voltadas para as pessoas que não têm muito acesso ao universo da leitura, sabe? Então, é uma linguagem, eu costumo escrever numa linguagem simples, porque eu penso que a literatura, ela é muito excludente, a cultura é muito excludente, sabe? Então, eu trago, assim, uma linguagem acessível e falo de um lugar que é acessível para todo mundo. E aí, ainda respondendo essa pergunta, às vezes é muito complicado você falar, a gente sonhar, né, sem ter, né, algo no nosso imaginário. Há um tempo atrás, eu estava ministrando, dando uma aula lá na educação infantil e tinha, né, um livro que veio lá do Paraná, né? Então, as coisas ali eram muito estranhas para as crianças, sabe? E aí, tinha uma fruta, tâmara, tia, né? A criança falou, isso aqui é o quê? Eu falei, não sei. Não tem nenhuma referência,
sabe? Então, quando você não tem uma referência, fica difícil você imaginar. Porque tudo aquilo que a gente imagina é alguma coisa que você já viu, que você já experienciou. Então, você pode imaginar além. Agora, se você não teve essa experiência, como é que você vai sonhar e vai imaginar? Sabe? Então, eu penso que... E aí eu escrevo esse livro, trazendo várias experiências desse universo e de outros universos, mas numa linguagem que todo mundo acessa, sabe? E fiz o lançamento desse livro nesse território da periferia, para que essas pessoas consigam entender que isso é para elas. Então, quando esse meu lugar de mãe, né, de mãe de menino preto, e me faz ter uma sensibilidade também para entender que esses jovens que estão ali na periferia não têm uma mãe que escreve, não tem acesso à leitura, mas ele precisa ter. Mesmo que ele não tenha, né, na casa dele muitos livros, como eu tenho na minha casa, mesmo ele pode ter. Então, a gente pode trazer um caminho. Eu penso que me trouxe para esse lugar. Né? Eu acho que a maternidade, eu penso que a maternidade faz a gente ser mais humano, sabe? Porque os filhos, eles não vêm do jeito que você sonha. Então, o filho vem para te ensinar a ser paciente, para te ensinar a amar. Você tem que amar aquela pessoa que é tão diferente de você muitas vezes. Então, esses filhos me fizeram enxergar outros meninos como eles que precisam, sabe, também de sonhar, tanto quando como eles sonham. Eu penso que talvez seja essa a contribuição que a maternidade me trouxe. Eu não sei, né, se poderia ser de outra forma, mas eu penso que me traz esse olhar mais humano para o jovem que está ali na minha sala de aula, negro ou não negro. Porque a gente tem muitos padrões, né? A gente tem muitos estereótipos na sociedade. E a gente espera que as pessoas sejam assim, assim, assim. Ah, se tem um cabelo assim, se tem um piercing assim. Então, me fez enxergar as pessoas assim, com um olhar mais humano. Eu penso que a maternidade desses meninos me fez isso. E eu acho que posso falar agora como filha de uma mulher negra e como alguém também, apesar de ser menos retinta, mas ainda assim uma pessoa negra, isso tem um impacto muito, muito importante na nossa criação. Por exemplo, quando eu era criança, meu pai ele é branco. Então, e os meus pais são separados. Então, quando eu ia, né, para estar na presença da minha família paterna, cuja maioria é branca, minha mãe sempre falava, nunca sai de casa sem documento, não esquece de levar documento. E eu falei assim, mas pra que ficar levando documento, sabe? Tipo, tô indo ali na casa da minha avó, pra quê? Não tinha essa percepção. E aí, hoje em dia, eu tava falando com os meus amigos, assim, eu não consigo hoje sair sem documento. Se eu saio sem documento, parece que eu estou pelado. Eu faço questão de voltar pra casa e pegar. Porque hoje eu sei a importância de carregar o meu documento junto comigo, mas naquela época eu não percebia. E isso é uma coisa que eu criei, é um costume criado justamente por causa dessa proteção materna, que veio não só porque é importante você ter um documento. Não, é importante você ter um documento porque você é uma menina negra. Sim, é importante, é importante. Então, é muito isso importante. aí. E esses pontos, assim, são apenas o início, a pontinha de todo o nosso iceberg. E eu confesso que lamento a gente ter que partir para o final agora para encerrar, porque esse é um assunto muito gostoso de ser debatido, né? Mas, infelizmente, o nosso podcast ele tem um tempo, né? Mas, assim, eu agradeço muito pela sua presença, pelo nosso papo, foi muito enriquecedor. Já te admirava como escritora, tem alguns livros seus, né? Mas ter esse papo aqui foi muito importante, muito interessante mesmo. Acho que vai enriquecer muito o nosso podcast. Que bom. Então, assim, agradeço muito. Agradeço também a produção, né? Pela oportunidade, por ter me chamado, né? E acho que ficamos por aqui hoje, né? Esse foi mais um episódio do nosso podcast. E espero te encontrar no nosso lançamento e também em diversos espaços por aí, porque vamos continuar trabalhando na cultura para tentar levar um pouquinho mais, não só para as mulheres, né? Mas para a população negra, no modo geral. É isso aí. Eu agradeço, então, né, esse convite. Penso que todo mundo tem que ter acesso a esse material, porque é diverso, né, pelo que a gente estava conversando, porque a gente precisa de falar também fora da bolha, né? As pessoas precisam de saber, de conhecer, de entender várias realidades. Então,